espero encontrá-los bem nesta manhã de terça-feira. Sejam bem-vindos ao nosso canal Lugar Seguro, aqui onde juntos nós estamos construindo o nosso relacionamento com Deus através da sua palavra. Ele tem nos ensinado, nos instruído, nos orientado e nos encorajado através da sua palavra. Você que é novo por aqui, não se esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal e venha viver este momento único com a gente. Construir o seu relacionamento com Deus e entender o quanto isto é importante. Glórias a Deus por isso. Então vamos lá, não vamos perder mais tempo. Pegue a sua Bíblia, o seu caderno devocional, o seu caderno de anotações e vamos para o devocional de hoje. O tema do nosso devocional hoje é: se houve semeadura, haverá colheita. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 27. Nós vamos ler o verso de número 34, só a parte B do versículo, só a parte final, tá? Que diz assim: seu irmão esteve aqui e me enganou, levou embora a bênção que pertencia a você. Nós conhecemos muito bem essa história. Esta história aqui é a história dos irmãos gêmeos, dos filhos de Isaac e Rebeca, a história de Esaú e Jacó. O que acontece aqui? Esaú, ele nasceu primeiro. Então, o direito da primogenitura era de Esaú. Porém, Esaú nasceu primeiro, mas ele não vivia de acordo com a vontade de Deus. Ele tomou para si mulheres hititas, que era fora da sua linhagem, fora do seu povo, fora da linhagem da sua família. E isso trouxe muita tristeza aos seus pais. Ele trocou a sua primogenitura, quando pela primeira vez que fora enganado por Jacó, ele troca a sua primogenitura por um prato de comida. Ele não entendia o real propósito da bênção que a primogenitura carregava. Não era algo apenas de eu sou o primeiro filho, eu vou herdar toda a herança do meu pai. Não era isso. A primogenitura ia muito além. O propósito da primogenitura era receber as bênçãos de Deus. E Esaú não entendia isso. O que ele achava eram outros pensamentos, como às vezes nós também temos, né? Às vezes nós ficamos tão presos nas coisas terrenas, tão presos nas nossas conquistas terrenas, que nós nos esquecemos de dar prioridade e entender o real valor, o real propósito da nossa vida espiritual, de cultivar uma vida espiritual, de purificar-se todos os dias. Nós, às vezes, nos perdemos e acabamos não entendendo que nós precisamos buscar todos os dias as coisas que vêm do alto, e o nosso Deus nos abençoará com tudo que nós precisarmos aqui. Mas primeiro nós precisamos buscar as coisas do alto. O primogênito abençoado pelo pai recebia as bênçãos de Deus, a herança que vinha de Deus, a proteção de Deus, a prosperidade vinda de Deus, o cuidado vindo de Deus. Era muito além de território, era muito além de bens materiais, era a bênção de Deus sobre a vida do primogênito. E Esaú, ele abre mão disso. Ninguém o obrigou, ele abriu mão. Ele abria mão da sua primogenitura nas suas próprias ações, nas suas próprias atitudes. Jacó foi aquele que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão.
Jacó, ele vivia em casa com a sua mãe, porém enganou o seu irmão por 2 vezes e o seu próprio pai. O interessante, quando você vai ler a narrativa da história, Jacó, quando ele está enganando o pai, olha o que acontece aqui. O pai, depois você pode ler melhor aí o capítulo 27, tá bom? O pai está conversando com Esaú. Então ele chama o filho Esaú e na conversa com o filho Esaú, ele vai dizer ao filho que ele já está velho. Isaac aqui já estava avançado de idade. Frisa isso aqui que eu vou te dizer. A Bíblia diz que ele já não enxergava bem. Então Isaac estava avançado em idade, não enxergava bem, já estava com problemas de visão. E o que acontece? Ele vai dizer ao seu filho, olha, como eu já estou velho, vai caçar, que era o que Esaú já fazia, vai caçar e faz para mim o meu prato preferido. E Esaú diz ao pai, tudo bem. Enquanto esse diálogo está acontecendo entre Isaac e Esaú, a mãe, Rebeca, está ouvindo a conversa. E quando ela ouve a conversa, ela vai falar para Jacó, olha, o seu pai pediu para que Esaú caçasse e fizesse a comida que ele mais gosta, para que depois ele o abençoasse. Então vamos fazer o seguinte, vai lá, busca para mim os cabritos, eu vou fazer o prato que o seu pai gosta, você vai se vestir como seu irmão e vai lá levar comida para o seu pai. Você vai notar no texto que em nenhum momento há uma moralidade em Jacó quanto à ação que ele está fazendo enganando ao seu pai. A única preocupação que ele tem é, e se o meu pai descobrir o engano? E ao invés de me abençoar, me amaldiçoar. E a mãe vai deixar claro que se isso acontecer, a maldição vai cair sobre ela. Ele não está preocupado com o pecado do engano que ele está cometendo. Ele está preocupado do pai descobrir que ele está enganando, dele ser amaldiçoado. Mas ele não está preocupado em cometer o pecado de enganar o próprio pai. Então, ele vai se vestir com as roupas do irmão. Há uma preocupação nele porque Esaú era um homem muito peludo e Jacó não. A mãe o cobre com as peles, tanto no pescoço quanto nos braços, para que ele tenha pelos e consiga enganar o próprio pai que não está enxergando direito. Então a Bíblia diz que quando ele chega com a comida, Isaac vai perguntar, é você Esaú? E ele diz que é. Isaac pergunta por algumas vezes e ele diz que ele é Esaú. E quando ele questiona, mas como você trouxe essa comida tão rápido se eu acabara de falar com você? Por pouco tempo eles tiveram um diálogo. Como você trouxe isso tão rápido? Olha a resposta de Jacó. O seu Deus me preparou a caça. Nós precisamos ter muito cuidado. Peça a Deus discernimento. Discernimento é um dom que, se você buscar, você será dado. Peça a Deus discernimento para que você tenha discernimento do Espírito para não ser enganado. Soou tão espiritual, não é? Dá até para trazer à memória as providências de Deus na vida de Abraão. Soou tão espiritual, mas era mentira. Jacó estava enganando o próprio pai, mentindo para o pai. Tome muito cuidado com palavras que soam espirituais, com palavras que parecem que estão vindo da parte de Deus, mas não são. Com palavras que parecem ser tão amáveis, que parecem ser tão doces aos ouvidos, mas que na verdade estão preparando um punhal ou um copo de veneno. Peça para que Deus te dê discernimento espiritual, para que você de fato veja o que é e o que não é de Deus para a sua vida. Pois bem, Jacó enganou Isaac. Isaac entregou a bênção da primogenitura para Jacó.
E a Bíblia diz que quando Esaú chega para trazer a comida para o seu pai, a Bíblia diz que o seu corpo estremece, porque ele já tinha abençoado a Jacó. Esaú é tomado por um ódio e ele quer se vingar do seu irmão. E o seu irmão vai precisar fugir. O engano, o pecado do engano de Jacó afastou Jacó do seu pai e o obrigou a fugir da sua cidade, do seio da sua família. O pecado do engano afastou Jacó do seu pai, do cuidado do pai. Tome muito cuidado com as suas ações. Tome muito cuidado com as suas atitudes. Para onde as suas ações e as suas atitudes estão te levando? Preste atenção. Não viva de mentiras, de engano. Viva a palavra de Deus para a sua vida. E não se afaste do seu pai. Não se afaste de Deus por um engano, pelo pecado, muito pelo contrário, resista, renuncie, escolha a palavra, escolha a verdade. A vida cristã, um relacionamento com Deus, uma vida íntima com Deus é regrada de escolhas. Escolha viver a verdade e não viver no engano. E você não será enganado e não enganará as pessoas. Jacó precisou fugir e indo em direção a um futuro completamente incerto. Mas ainda assim, Deus, na sua bondade, mesmo no que ele tinha feito, enganado seu pai, mesmo indo para um futuro incerto, Deus, na sua bondade, no caminho da casa para Labão, Deus deu a ele uma visão. Deus deu a ele uma visão. Ele vai dormir, deitar a sua cabeça sobre uma pedra. E Deus dá a ele um sonho, uma visão de uma escada. E ali, Jacó vai colocar uma pedra como memorial, dizendo que aquele lugar que outrora se chamava Luz, agora chamar-se-á Betel, casa de Deus, pois ali ele teve uma visão, ali Deus falou com ele, ali ele foi orientado. Agora, outrora ele disse ao pai, o seu Deus preparou. Só que agora ele vai fazer 3 promessas a Deus. Olha o que ele vai dizer a Deus. Que serviria ao Deus de seus pais. Que aquela pedra seria como um memorial do lugar onde ele teve essa visão. E que ele daria o dízimo a Deus de tudo que ele conquistasse. Quando ele peca, quando ele está na proteção do pai, vai enganar o pai, Deus não era o seu Deus, era o Deus do pai. E ele engana o pai e ainda usa o nome de Deus. Mas agora, tendo que fugir, estando longe do seu pai, longe da proteção da mãe, longe de tudo, estando completamente dependente de Deus, porque está indo para um futuro incerto, ele vai declarar que a partir daquele momento ele passa a servir o Deus dos seus pais. Ele sabe quem ele é e ele vai começar a viver para o Deus dos seus pais. Porém, isso não impossibilitou de que Jacó colhesse o que ele plantou. Entenda uma coisa, se você semeou, você vai plantar. Se você semeou, você vai colher. Se você plantou, você vai colher o que você plantou. Então tome muito cuidado com o que você anda plantando. Tome muito cuidado com o que você anda semeando. Jacó, ele enganou seu pai com a ajuda da sua mãe para tomar a bênção da primogenitura do seu irmão. Ao chegar na casa do seu tio Labão, ele vai se apaixonar por Raquel. E olha o que vai acontecer aqui. Ele enganou com a ajuda da mãe,
para tomar a primogenitura do irmão. Ele foi enganado pelo irmão de sua mãe para se casar com a primogênita da casa, que era irmã da mulher que ele amava. E detalhe, vocês lembram que eu pedi para você guardar lá que Isaac já não enxergava bem? A Bíblia diz que quando Jacó pede Raquel para casamento, o que acontece? Ele vai trabalhar 7 anos para o seu sogro Labão, o seu tio Labão, para poder se casar com Raquel. Olha o que Labão faz no dia do casamento. Há uma grande festa. E quando já a noite cai e não há luz, na escuridão, ele, ao invés de introduzir Raquel para se deitar com Jacó, ele manda Lia. E Jacó não vê a diferença, ele não está enxergando direito o que está acontecendo. Então ele se deita com Lia, achando que é Raquel. Assim como enganou, foi enganado. Assim como plantou, ele colheu. Tome muito cuidado com o que você está plantando. Olha o que a Bíblia diz. Salmos de número 32, verso 2 vai dizer assim: bem-aventurado, feliz, o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Feliz aquele que o Senhor olha para ele e não encontra em ti maldade, e no coração não acha engano. Tome muito cuidado com as suas ações. Tome muito cuidado com as suas atitudes. Obviamente, depois de um período, uma semana aí de núpcias, Jacó se casou com Raquel. Porém, Jacó não deixou de colher o que ele plantou. Depois de um tempo, lá no capítulo 32, nós vamos ver o encontro de Deus com Jacó. A transformação, porque Deus vai dizer a ele quem você é, qual é o seu nome. E ele vai dizer a Deus: o meu nome é Jacó. Ele havia mentido para o pai. Quando o pai perguntou quem ele era, ele disse que era Esaú. Mas agora, diante de Deus, depois de colher o que ele plantou, ele vai dizer a Deus: eu sou Jacó. E Deus vai mudar o nome dele, de enganador para triunfante, de Jacó para Israel. Mas ele precisou colher o que ele plantou. Então tome cuidado com o que você planta. Uma história de engano que você vai encontrar na Bíblia Sagrada já no Novo Testamento é lá em Atos 5. Quando Ananias e Safira são 2 corações que deram legalidade para Satanás encher de engano. A Bíblia diz que Ananias e Safira, assim como muitos faziam, venderam suas propriedades para ajudar a igreja, ajudar os apóstolos. Só que quando eles vão entregar essa oferta aos pés de Pedro, vão entregar para os apóstolos, eles mentem. Eles venderam por um valor e foram entregar outro. E quando foram questionados, quando foi perguntado a eles, ambos mentiram. Disseram que sim, haviam vendido por aquele valor. E sabe qual foi a resposta de Pedro para eles? A Bíblia diz que Pedro vira para Ananias e diz: por que você deixou Satanás encher o seu coração para que você mentisse? O dinheiro não era seu, a propriedade não era sua. Você está dando uma oferta voluntária. Dê o que você quer, você não precisa entregar tudo. Por que você mentiu? E a Bíblia diz que ele expira e morre. E o mesmo acontece com a sua esposa. Por quê? Porque mentiu. Não queira ter uma vida de engano diante do Espírito de Deus, diante do Espírito Santo. Não queira enganar. Não queira viver uma vida de engano, porque o Espírito Santo, ele sabe exatamente quem nós somos, quais são as nossas atitudes. Ore neste dia para que o engano não tome conta da sua vida. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus, neste momento eu quero te agradecer por este dia.
Eu quero te louvar pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Eu quero te louvar pela tua palavra nesta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, te agradecer por essa instrução, por essa orientação, para que eu nunca diga que o Senhor não nos orientou, muito pelo contrário. Hoje nós estamos sendo orientados pelo Senhor para tomar cuidado com aquilo que nós estamos semeando, porque certamente nós iremos colher. Senhor, guarda o nosso coração do engano, que nós possamos escolher, Senhor, escolher viver a tua verdade, a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa dar a nós nesta manhã o discernimento espiritual, para que, Senhor, quando alguém vir para nos enganar, nós possamos ter discernimento para saber que é engano, que é mentira, e não nos entregarmos a isso. E da mesma forma, nós também não venhamos agir, ter atitudes e ações e palavras de engano para o nosso irmão. Senhor, muda a nossa mente, muda o nosso coração, que nós possamos escolher viver a sua verdade sobre as nossas vidas. Guarda-nos, Pai, livra-nos, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã. E lembre-se, você semeia hoje. Se houve semeadura, haverá colheita. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.